começar. Bom, eu escolhi pegar para vocês hoje aqui, eu vou falar sobre um framework de front-end que chama Choo. Choo de chuchu, de trem, né? Barulhinho do trem. Antes de falar dele, falar um pouco do como que está a situação do front-end hoje, né? As tendências. Hoje a gente tá vendo muito aí single page application, feito na base de componentes, são componentizados essa parte da UI delas, e normalmente elas andam seguindo um paradigma tipo Flux ou qualquer coisa assim, que é unidirecional, né? Então, sei lá, o cara não mexe na view direta, ele tem que mexer no state da aplicação que reflete numa view. A gente está nessa situação em boa parte por causa do React, que foi um projeto aí que hoje ele é bancado pelo Facebook, é open source, que ele muito popular, já tem mais de um ano e tal. Ele tem partes boas, né? Então você monta a sua interface de forma declarativa usando o JSX. Isso permite que você tenha pedaços pequenos e testáveis. Ajudou a trazer algumas coisas de programação funcional para o mainstream. Hoje é um grande hype do mercado aí. Deu nascimento a algumas bibliotecas aí que surgiram no meio desse ecossistema, que nem o Redux, que é muito boa, muito utilizada também. Mas ele tem algumas partes que são tem umas desvantagens, tem umas partes ruins assim, que seria mais o overhead. Ele tem algum overhead, muito boilerplate, o próprio JSX, que ele é uma extensão da linguagem JavaScript, não estandarizada e tal, muita gente não gosta. E tem muita gente que começa a mexer com React e acha que precisa de Webpack para alguma coisa, e Webpack é uma droga, eu não gosto. Vamos lá, 2 minutos e meio. Então, obrigado React, né? Muito útil, avançou bastante o jeito como a gente faz aplicação front-end hoje em dia. Menos espaguete, mais coisas testáveis e tal. Mas nem sempre ele é uma boa solução para, às vezes, quer fazer um protótipo rápido, alguma coisa mais simples. Então, às vezes é bom a gente dar um passo para trás também. E é mais ou menos essa lacuna que o framework Choo tenta preencher. Ele é plain JavaScript, né? Os componentes dele você faz com string literals, com tagged template literals, na verdade. E ele usa o próprio DOM como o denominador comum. Isso significa que é fácil você trocar de framework amanhã ou depois, se a sua aplicação crescer, alguma coisa do tipo. É uma API simples, 6 métodos. Ele te força a separar códigos que têm side effects das funções que são puras e tal. E precisa de muito pouco para rodar ele, só um Browserify. Você já está testando no localhost. Então aqui em 1 minuto e 34 vou tentar mostrar um jeitão geral de como seria uma página com a lista das próximas palestras do TDAH. Então o modelo aí a gente precisaria de pelo menos a data, 9 de setembro, e os temas, né? Então essa aqui seria uma representação do estado da aplicação, né? Dia 9 de setembro, 2 talks aqui, uma do Fred e uma do Luiz. Para renderizar isso numa página HTML a gente usaria os componentes. Esse é o jeitão de componente no Choo, né? Template tagged strings, né? Bem simples também. E aí você compõe esses componentes numa view, assim. 42 segundos. E quando você precisa mudar o estado da aplicação do estado A para o estado B, você usa funções puras que recebem um estado, uns parâmetros a mais, e te retornam um novo estado. Reducers, quem já usou Redux é bem parecido, é a mesma ideia na verdade. E aí você junta tudo isso, você tem seu modelo, né? Com state, reducers, effect subscriptions, que não vai dar tempo de eu falar aqui. E aqui seria a aplicação, né? A rota principal ali vai dar o nosso view principal, append no document body e
E é isso aí. Acabou meu tempo. Obrigado. Bom, galera, falar sobre fotografia, que eu gosto muito. Aí eu trouxe algumas dicas legais aqui pra falar. Assim, eu ia falar sobre o básico, mas eu resolvi dar umas dicas mesmo. Abertura é o diafragma da lente, então tipo, a lente tem um bagulhinho assim que ela fecha e abre pra entrar mais luz ou menos. O que isso reflete? Aqui tem um bonequinho meu. Então, aqui eu tirei uma foto com 5.6 abertura, quanto mais próximo de zero, mais entra a luz e então é o efeito que eu vou falar agora. ISO 400, 1,5 segundo, 102 mm a minha lente. Essa aqui é uma foto que está bonitinha desse jeito, fundo desfocado. O que eu fiz na próxima? Eu só fechei o diafragma. Repararam? Isso aqui não tem Photoshop, não tem nada, eu só fechei o diafragma e foi para 20. Então o que ele faz? Ele entra menos luz, eu tive que compensar isso com 6 segundos. Então 1.2 era o tempo que estava escondendo a foto, foi para 6 segundos para compensar a luz e fechei no F20 para dar esse efeito de mais profundidade de campo, que a gente chama isso. Então aqui dá com mais nitidez no fundo. Então se você quiser tirar uma foto, às vezes tem muito componente assim de paisagem, sabe? Às vezes é legal fechar um pouquinho isso aqui. Próximo tempo de exposição que eu falei agora, que é o tempo que fica aberto o shutter, né? Então o shutter é aquele negócio que faz assim, ele bate. Então em 1 sobre 25 segundos ele dá um freeze na imagem. Abaixo disso, tipo coisas mais lerdas, ele começa a dar um blur. Blur, por exemplo, nesse efeito aqui. Eu deixei a lente mais aberta, na hora que eu tirei a foto eu deixei em um quarto de segundo e mexi a lente. Então a foto ficou tirando nesse 1/4 de segundo e enquanto eu mexi a lente, fez esse efeito e ficou borrando. O próximo, essa foto que eu tirei lá em Munique, é um pessoal que estava fazendo surf. Então o que eu fiz? Fechei bastante isso aqui, ó, F22, então estava muito sol, tive que fechar bastante para entrar menos luz. ISO 100, que é o ISO mais baixo que tem na câmera, e 1.2 segundos para dar esse efeito. Então, em meio segundo essa foto ficou tirando, então ficou aqui tudo embaçado e o surfista aqui mexendo, né? O resto ficou meio que congelado porque eu deixei a câmera bem estática. ISO é a sensibilidade do sensor. Então, o que é? Não tem como pagar essa luz. O ISO, que não é a ISO. Isso. Então, o ISO é o seguinte: quanto mais próximo de 100, menos ele é sensível à luz e ele fica com uma definição muito mais bonita. Então, vocês podem ver aqui que está tudo cagado aqui de ruído. Se eu for para a próxima foto, é o ISO 100. É a mesma coisa, a mesma exposição, tudo, só que tive que compensar. Então, eu só mexi no ISO. Aqui é 1.15 segundos, que o ISO estava alto, beleza? Então o ISO foi mais para baixo, o sensor ficou menos sensível, foi para 2 segundos para compensar a luz. Então vocês podem ver que está bem mais nítido. Por que usa ISO? 2 casos. Você tem pouca luz, não tem o que fazer, você tem que subir o ISO. Segundo, você pode ter mais definição de luz, então ele fica mais sensível a essas luzes bem fraquinhas. Se for para um ISO 100, pode ver que isso aqui perde um pouco de definição, porque ele não fica tão sensível a essas poucas luzes. Balanço de branco. Hashtag no filter, porque se você mudar o balanço de branco, ele muda toda a cor da foto, variando entre amarelo e azul. Isso aqui é dado em Kelvin, então os Kelvins mais altos ele entende que a luz está azulada. Aí ele vai lá e joga um amarelo em cima. Eu tinha uma luz branca, então ele fez isso. 3.700 Kelvin é uma temperatura de cor da lâmpada incandescente. Então ele acha que a luz está amarelada assim, ele joga um azul. E esse aqui é a temperatura de cor que eu imaginei que minha lâmpada seria, 4.600 Kelvin. Beleza, tá? Show. E o último, HDR, High Dynamic Range. O que é isso? Você tira 3 fotos de uma paisagem com baixa exposição, exposição ideal, alta exposição. Aí você vai no programa, no Photoshop e junta tudo. O que ele faz? Pega todos os componentes da imagem e vai montando para você. Então você pode regular isso, tipo, eu quero mais luz, menos luz, mais sombra, mais contraste. Então você pode ver que aqui é meio morto, isso aqui é uma foto tirada normal, e as 3 juntas tem um efeito bem bacana. É isso aí, valeu!